Boa noite, irmãos. Estamos aqui começando mais uma semana, mais um domingo na presença do Senhor. Que você possa, nesse momento agora, colocar a sua vida na presença de Deus. Aproveita para orar, para pedir perdão dos seus pecados, para colocar a sua vida na presença. Se apresente em oração à sua família, apresente em oração à vida, a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua igreja, a vida dos seus pastores. Acrescente na sua oração. Isso. Peça perdão dos seus pecados. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco. Deus, colocamos o nosso coração diante da Tua presença, pedindo, Deus, que o Senhor entre no nosso íntimo, que nós possamos ouvir da Tua voz, que nós possamos buscar a Tua palavra, que nós possamos buscar mais de Ti. Que os louvores, ó Deus, possam tocar a cada pessoa, Senhor, a começar em nós. Que a palavra, ó Deus, possa tocar a cada pessoa, Deus, que o Senhor possa usar a vida do pastor, que seja a boca do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada casa que vai chegando essa palavra, que possa ser contaminando a família com a palavra, com a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo, nos dando força. Sei que tem tanta gente que está tão cansado de estar em casa, mas que o Senhor fortaleça. Se Deus quiser, vamos passar por tudo isso, vamos voltar mais forte, mais firmes. Em nome de Jesus, amém. Senhor, em tua presença.
Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és meu Deus, e ao teu nome clamarei, e além das ondas, Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu, pois eu sou teu. E tu és meu, pois eu sou teu. E tu és meu. amém. Eu queria que você, se puder, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 139 e vamos ler. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? No 23, sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? É tão difícil, nos dias de hoje, olhar para alguém de máscara e tentar perceber, será que eu falei alguma coisa e a pessoa está compreendendo o que eu falei? Será que ele está sorrindo para mim mesmo? Nunca um olho no olho ficou tão necessário. Antigamente a gente cobrava, olha para mim que eu preciso te entender. Mas hoje as pessoas já olham mesmo no natural, porque ninguém consegue entender a outra pessoa falando com a máscara. E você olha nos olhos e percebe, nossa, está sorrindo, o olho está brilhando. Nós estávamos conversando isso aqui mais cedo. Percebe que o Senhor Jesus te conhece além da máscara? O Senhor conhece o teu íntimo, Ele sonda o teu coração, Ele sonda o meu coração, Ele sonda nossas vidas, Ele está sempre, Ele te conhece. Não adianta você usar essa máscara ou outras máscaras que antes a gente usava, que não eram aparentes. Muitas vezes queríamos mascarar várias coisas na nossa vida. Então, o que eu queria deixar mesmo era isso, assim, que o Senhor te olha no teu íntimo. Não importa se você é bonito, se você tem uma beleza exterior, isso não importa. O Senhor te olha por dentro da máscara. Onde eu não consigo ver, eu só vejo os seus olhos. Mas o Senhor te olha por dentro. Então que você possa orar a Deus, buscar ao Senhor, pedindo ao Senhor, fala comigo, Senhor, sonda o meu coração, o Senhor me conhece, assim como lemos nessa palavra, no Salmo 139. Vamos lá?
que eu mais quero. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluias, Deus. Obrigado, Senhor. Temos o Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo. Agradecemos ao Senhor por essa semana. Agradecemos ao Senhor por essa saúde. Agradecemos ao Senhor pela vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Te procuro, Deus.
somente a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Irmãos, eu quero saudar a todos e todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. A semana passada eu me perdi um pouco no horário, hoje eu quero não me perder, mas eu gostaria de dar uma palavra antes de começarmos. Eu fiz um pedido, mandei na circular nosso de WhatsApp da igreja e pedi a opinião das pessoas sobre a questão nossa de voltar a culto agora ou não voltar a culto público agora, né? E tivemos uma boa participação. Eu quero agradecer você que eu sei que ficar recebendo mensagem minha quase que diariamente, em algum momento se torna cansativo. Algumas pessoas nem olham as mensagens, porque olha lá e tem trocentas mensagens minhas, né? Mas às vezes realmente a gente precisa. Então eu quero agradecer as pessoas que contribuíram essa semana na campanha da cesta básica, né, que nós vamos entregar, e também por quem respondeu a nossa pesquisa lá. Nos reunimos na sexta-feira e conversamos em conselho. Foi uma reunião muito boa, uma conversa muito produtiva, muito madura, e nós estávamos percebendo que a quinta, sexta, sábado voltou a aumentar o número em Porto Velho, tanto de mortos quanto de infectados, e ao mesmo tempo que estava caindo, teve esse aumento, e a gente conversou e avaliou, e ficou pensando o quanto que a igreja está precisando. Nós estamos precisando nos reunir. A igreja está cansada, né? Nós já estamos há muito tempo sem nos reunir, e realmente tem sentido falta, todos nós temos sentido falta. A própria instituição tem necessidade da gente voltar a reunir, as famílias têm necessidade da gente voltar a reunir, mas nós chegamos à conclusão de que não é uma atitude responsável nossa, da direção da igreja, promover qualquer tipo de aglomeração. Nós
conversamos e cada presbítero deu uma opinião e foi uma consideração muito saudável, muito madura. Eu resolvi não dar a minha opinião, porque eu não queria dirigir a conversa, eu queria que eu ouvisse a palavra deles. A gente foi muito unânimes nisso, assim. Nós precisamos, mas ainda não é hora da gente falar, vamos nos reunir. Porque se a gente fala, vamos nos reunir, aí daí a pouco as células vão falar, então vamos nos reunir, vamos comemorar o aniversário. E aí a gente começa a fazer, porque agora a gente começa está todo mundo fazendo, tá vendo como a gente pega o exemplo do supermercado, a gente pega o exemplo da pista, do espaço alternativo, a gente pega o exemplo dos banhos, alguns pegam até o exemplo das praias em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí nós não gostaríamos que de repente alguém pegasse o exemplo da igreja, para dizer assim, então vamos relaxar, porque nós já estamos voltando ao normal, as coisas não estão tão simples, né? Continua muita gente morrendo, muita gente adoecendo seriamente, e aí nós não queremos promover isso. É verdade que nós vamos precisar voltar, a pandemia não vai acabar agora, a vacina não vai chegar agora, o mês que vem, nós vamos precisar voltar, mas nós queremos fazer isso com o máximo de cuidado possível, e aí vamos estudar uma forma de fazer um culto no espaço aberto, porque aqui dentro, nessa época de calor e de fumaça, e ficar fechado, e pessoas aqui, e alguém pega lá fora, chega aqui, transmite, ou pega lá fora, e aí chega em casa, fica doente, fala, peguei na igreja, ou enfim, essas coisas a gente está querendo evitar, tá bom? Então nós vamos estudar uma forma de fazer um culto lá na chácara, lá no campo de futebol, e vamos convidar todo mundo para ir de carro e ficar nos seus carros quem puder, e nós estamos tentando ver alternativas porque a gente sabe da necessidade, mas gostaria muito de pedir a sua paciência. Já são 6 meses pelo menos, pouquinho mais, para nós podermos ficar tranquilos. A grande maioria respondeu também que não, que acha que não está na hora, apesar da saudade e da vontade, e nós do Conselho ouvimos com muito carinho as manifestações das pessoas que escreveram e analisamos isso em oração, tá? Muito obrigado pela sua compreensão, pelo seu apoio. Quem respondeu que está na hora, muito obrigado, a gente entende também a opinião de cada um e de cada uma, ok? Olha, nós estamos conversando sobre a série Recomeçar, e o nosso texto hoje é nós estamos pensando na vida de Davi, então nosso texto hoje é 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, vez por outra passamos por uma situação que a gente precisa recomeçar. Agora, por exemplo, nós estamos falando que, enquanto instituição, a gente precisa recomeçar, né? Na vida a gente precisa recomeçar de vez em quando, e nós estamos conversando sobre esse tema. O texto nosso agora, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 em diante, diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela.
teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Paizinho, a nossa alma tem tanta necessidade do alimento da Tua Palavra. O nosso ser precisa que a Tua Palavra nos prepare para o tempo mau. Nós precisamos ser ensinados e moldados pelos Teus conceitos. Nós precisamos ser preparados por Ti, para os recomeços que a vida nos exige. E é possível que alguma pessoa que esteja ouvindo essa palavra em qualquer tempo, esteja passando por um momento muito difícil de uma tragédia na sua vida. Mas é possível que todos nós que estamos ouvindo, em algum tempo da nossa vida, ainda vamos passar por uma tragédia. E nós queremos buscar o Senhor nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor nos dê orientação na palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor molde o nosso coração e adapte o nosso ser e as nossas vontades à Tua vontade. Portanto, Pai, que a Tua misericórdia seja sobre nós nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, olha só, esses dias alguém me mandou uma mensagem, estava passando um momento muito difícil, me mandou uma mensagem, já mora longe daqui, e mandou uma mensagem assim: como eu me lembro daqueles estudos bíblicos que você falava que a gente precisa se preparar, porque o dia da adversidade chega. E eu sempre tenho tentado trabalhar isso conosco, né? Nós precisamos estar todos muito preparados para qualquer tragédia que a gente imaginar. Qualquer tragédia que acontece no mundo pode acontecer conosco. O fato de sermos filhos do Senhor, filhas do Senhor, não nos tira das possibilidades das tragédias. E às vezes tragédia é a morte daquele pai com 2 crianças ao mesmo tempo. Mas às vezes tragédia é a morte da nossa mãe, já idosa, e a gente tem como uma tragédia terrível. Ou tragédia é aquela adolescente apaixonada por aquele adolescente e que terminaram o namoro e para ela foi a pior coisa que podia acontecer. Seja qual for a tragédia, em algum momento a gente precisa aprender a recomeçar. E a palavra de Deus deixa exemplos para nós, para que a gente possa entender isso. E Davi, em alguns momentos, teve de recomeçar. Nós meditamos outro dia aqui sobre a necessidade que Davi teve de recomeçar depois da decepção, né? Hoje nós estamos pensando o Davi recomeçar depois da tragédia, daquela situação horrível sobre a vida dele, que aconteceu dentro de um contexto específico que a gente acabou não tratando aqui, não vai tratar aqui, que era o resultado do pecado dele, mas a gente vai aplicar para todo tipo de tragédia na nossa vida, que é a necessidade que a gente tem de fazer esse olhar para nós e pensar, bem, o que eu vou fazer no dia que eu passar por uma tragédia? Qual é a orientação que eu tenho da palavra para poder pensar e viver quando eu passar por uma tragédia terrível? A primeira orientação para o nosso coração é: eu quero, depois que acontecer a tragédia, depois que passar pelo problema, depois que eu estiver vivendo um momento muito difícil, eu quero estar diante de Deus. Seja qual for a situação da minha vida, eu quero continuar reconhecendo que Deus é Deus. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu quero ter a certeza de que eu creio, que eu continuo crendo, que Deus continua sendo Deus, independente da situação. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo que o filho dele estava ruim, uma doença que ele já imaginava que a criança podia morrer. O Davi foi homem de muitos filhos. Davi chegou a ter cerca de 70 filhos,
O rei naquela época era uma situação diferente, mas aquela era uma criança especial. Davi estava apaixonado por aquela mulher, tinha toda uma situação complicada naquela história, mas o fato é que tinha muita coisa envolvida na vida daquela criança. E a Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo que a criança estava ruim, o versículo 16 diz que o Davi orou a Deus. Ele orou a Deus, diante da situação terrível que poderia acontecer, ele para e faz uma oração ao Senhor, porque quem sabe, se eu fizer uma oração, o Senhor pode evitar a tragédia. Já viu isso assim, quando a gente faz oração por alguém nosso, porque a gente não quer que morra? Porque teve um acidente terrível, a gente faz oração, porque Deus livra, porque não sei o quê. Porque tem uma tempestade. Porque tem uma pandemia, e aí nós fazemos oração, e oração, quem sabe Deus pode nos livrar da pandemia, e de repente vem alguém e morre. Porque tem uma criança nossa, há dias nós estamos orando aí por uma criança aqui da cidade, uma criança, filho de um irmão de igreja nosso, de uma igreja nossa, e a criança morreu esses dias. E a gente passou orando muito tempo, e muita gente orando, e a criança morreu. Na hora antes de acontecer a tragédia, o Davi parou, orou, o versículo 16 diz que ele jejuou, e diz que ele passou a noite prostrado em terra. E ele se afundou numa humilhação profunda diante de Deus, porque ele queria que Deus lhe livrasse daquela tragédia. E o texto diz que os servos dele vieram para poder levantá-lo daquela humilhação, daquele estado terrível de jejum, de oração, de rosto em terra, e a Bíblia diz que ele não aceitou. E diz que ao 7º dia, e aí eu imagino que o Davi passou 7 dias fazendo oração e pedindo a Deus para que aquela tragédia não acontecesse. Ao 7º dia morreu a criança. Amado, quando a gente ora muito, não significa que Deus vai atender nossa oração. Deus está aqui, tem a sua vontade, e quando eu faço oração a Deus, eu não movo Deus para fazer a minha vontade. Oração é uma forma de eu me mover para debaixo da vontade de Deus. Davi orou muito, mas a tragédia aconteceu. Pode ser que um dia você passe por uma grande tragédia. Pode ser que você esteja passando por alguma coisa que na sua vida agora você olha como tragédia. E você diz: eu orei tanto a Deus, eu coloquei tanto diante de Deus essa situação, eu pedi tanto a Deus por isso, eu não gostaria que isso acontecesse, mas aconteceu porque nós estamos na terra. Mas a Bíblia diz que quando aquela criança morreu, as pessoas ficaram ali com medo de falar para o Davi, porque pensaram: rapaz, o Davi já está nesse desespero antes da criança morrer, se a gente contar para ele que morreu, vai ser um caos. E aí o Davi escutou aquele cochicho e falou com as pessoas, e as pessoas falaram assim: ele morreu. E aí o texto traz para nós uma coisa linda, porque o texto diz que então, ou seja, já que é assim, já que a tragédia aconteceu, já que o problema está aí, eu não gostaria que acontecesse. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, tomou um banho, passou perfume, colocou óleos, penteou o cabelo, botou roupa limpa, e disse assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Esse Deus que eu sirvo, na hora que eu mais preciso, Ele não me ajuda, eu vou para a festa. Não, o Davi foi lá, se levantou, porque eu não posso ficar na tragédia, a tragédia já aconteceu, eu não posso me prender nela. Ele se levantou, se perfumou, botou roupa, depois de um bom banho, e a Bíblia diz que ele foi para a casa do Senhor e o adorou.
Você percebe, irmãos, a importância dessa história? Você percebe a intimidade do Davi com Deus? O Davi havia pecado contra Deus. O Davi ora agora pelo seu filho. Mas a tragédia aconteceu e o Davi continua adorando a Deus, porque eu não vou ficar aqui na tragédia, eu não vou ficar me lamentando aqui, eu não vou ficar chorando aqui, eu não vou ficar sofrendo aqui, eu vou sair daqui e vou ao templo, eu vou ao lugar do tabernáculo onde estava lá, o lugar que o Davi tinha preparado para colocar, preparado o tabernáculo. Ele vai para lá porque eu vou continuar na presença do meu Deus, apesar da tragédia. E o texto diz que ele o adorou. Sabe o que é adorar, irmãos? Adorar é alguém que se coloca a serviço do outro. Eu sou servo, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Eu reconheço que Deus é soberano sobre toda a realidade, e por mais que eu não entenda e por mais que eu não queira que aconteça, pode ser que uma tragédia aconteça sobre a minha vida em algum instante. O Senhor é soberano, e segundo, o Senhor tem autoridade sobre toda a realidade, e o Davi acreditava nisso. Se Deus teve autoridade para mandar o seu próprio filho morrer numa cruz, por que ele não teria autoridade para que morresse um filho do Davi? Então, o nosso coração precisa aprender isso. Eu preciso aprender quem é Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso clamar a Deus para que não aconteça uma tragédia. Mas se acontecer, eu quero continuar adorando a Deus. Eu não vou ficar na realidade da minha tragédia, lamentando e sofrendo o resto da minha vida, e eu vou para o templo, e eu vou colocar diante de Deus a situação, e eu vou clamar a Deus, e eu vou pedir misericórdia a Deus, porque morreu meu filho e a vida vai continuar. Já parou para pensar nisso? Quando acontecer a tragédia na tua vida, especialmente aquela tragédia que você tanto orou, tanto pediu, tanto colocou diante de Deus e aconteceu diferente. Você é capaz de compreender que Deus está sentado no alto e sublime trono, cuidando de todas as realidades, que algumas coisas você não vai entender hoje, mas depois de um tempo você vai entender. Então, eu quero continuar diante de Deus. Segunda coisa, para a gente recomeçar, eu quero voltar à vida em toda a sua intensidade. Tragédia não pode parar a vida de ninguém, querido. A gente vai ficando velho e vai tendo essas vantagens, né? Eu já vi tanta tragédia, já vivi também. Mas eu já vi tanta tragédia, eu já fui para tanto velório, eu já vi velórios em que você olha para uma pessoa assim e fala, meu Deus, nunca mais essa pessoa vai viver. Vive! A gente vai lá, enterra e tal, a viúva chora, sofre, agonia, mas depois ela vai viver. O pai vai viver, o viúvo vai viver, porque depois das tragédias a gente precisa voltar para a vida normal. Eu não vou ficar aqui moendo-me pela tragédia. Eu vou para a presença do Senhor, eu vou adorar o Senhor e eu vou voltar para a vida normal, porque a vida exige isso, amado. Olha o que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que depois ele voltou para casa e aí os servos dele falaram, Davi, não deu para entender muito, chefe. Majestade, é uma coisa esquisita para nós. Quando a criança estava doente, você jejuou, você chorou, você falou com Deus, mas o Davi vai ensinar uma coisa para nós muito importante. Ele diz assim, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança, porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém não voltará a mim. Sabe o que o Davi está falando para nós, irmãos? Ele está dizendo para nós o seguinte, querido, antes de uma tragédia acontecer, ore. Antes de uma tragédia acontecer, evite. Antes de uma tragédia acontecer, mantenha comunhão com Deus.
Antes de uma tragédia acontecer, mantenha viva a sua comunhão com a pessoa, com a família, com os amigos. Viva o melhor possível com a pessoa. Agora, depois que a tragédia acontecer, não fique preso, porque já aconteceu. Já aconteceu, não tem mais o que fazer. Ninguém vai ficar vestido de preto em luto para o resto da vida. É preciso que a gente retome a vida, e olha o que o Davi fez. A Bíblia diz assim que, então Davi veio, aliás, primeiro diz que ele voltou para casa, pediu pão, puseram no diante dele e ele comeu. 7 dias, amigo. Eu estou 7 dias envolvido com a tragédia. A tragédia aconteceu, eu já fui lá e adorei a Deus, agora eu preciso comer, porque a minha vida vai continuar. Eu não posso ficar preso pela tragédia, eu tenho que recomeçar. Ah, minha empresa faliu com a pandemia, eu tenho que dar um jeito de fazer outra coisa. Ah, morreu um parente meu com a pandemia, eu tenho que dar um jeito de fazer outra coisa. Ah, porque eu deixei de comemorar meu aniversário de 50 anos, preparo de 51. Ah, porque a vida vai ter que voltar ao normal. O Davi, ele resolveu no coração. O Davi tomou a decisão no coração. Eu não quero ficar engolido pela tragédia. Eu quero comer. Estou com fome. Mas Davi, que coisa esquisita. Pois é, gente, olha, eu não vou ficar preso na tragédia, a vida vai continuar e eu quero comer. E aí tem um texto esquisito para nós. O Davi voltou lá, chamou a Batseba num canto e disse: querida, que triste, né? 7 dias que nós estamos nessa dor, nesse sofrimento, morre, não morre, e a criança morreu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu amo você, estou apaixonado por você. Nós perdemos uma criança, mas a gente precisa continuar a vida. E o texto diz que ele consolou Batseba e deitou com ela. E ela ficou grávida, porque a vida continua. Tem alguma tragédia que te manteve preso no passado? Tem alguma tragédia que você olha para trás e fala: caramba, já aconteceu a morte do meu pai, da minha mãe, porque aquela vez alguém fez uma coisa terrível, uma vez eu fiz uma coisa terrível com alguém, porque eu não queria isso. Tem alguma coisa que está te mantendo preso lá no passado? Tem alguma dor que você não consegue curar porque está mantendo aquela dor dentro de si? O Davi vai dar uma aula para nós. Volta. Você não ficou em casa quando estava no meio da tragédia e você foi para o templo, mas você não vai ficar no templo também de oração, você vai voltar para casa e vai se alimentar e vai voltar à vida e vai fazer filho de novo. E a Bíblia diz que Batseba engravidou de Salomão. E aí a história nos narra quem foi Salomão e a importância do Salomão, e a gente lê a Bíblia, e o Davi certamente, antes de viver aquele momento, nem imaginava quem seria Salomão. Mas ele tinha resolvido: eu não posso ficar preso no passado, eu não posso ficar preso na tragédia. Antes da tragédia, eu preciso viver a presença de Deus. Depois da tragédia, eu preciso continuar vivendo na presença de Deus. E eu preciso voltar à vida na sua intensidade. E por último, eu preciso continuar crendo que o amor de Deus é sobre mim. Eu quero continuar vivendo na presença de Deus. Eu vivi na presença de Deus antes do meu filho morrer. Eu vivi na presença de Deus quando meu filho morreu. Eu vivi na presença de Deus depois que meu filho morreu, e eu quero continuar vivendo na presença de Deus, porque se tem uma coisa que me sustenta na vida é o amor de Deus. Eu sou amado do Senhor, eu sou amado pelo Pai. E aí o Davi diz: rapaz, que coisa linda, nasceu outra criança. Ele vai lá no profeta, e eu acho lindo porque é o mesmo profeta que algum tempo atrás tinha vindo para ele dizer que ele tinha pecado.
É o mesmo profeta que trata do pecado dele, mas ele se apresenta diante de Deus com aquela criança, aquele profeta, porque ele reconhecia que ele queria continuar vivendo sob o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Porque ele queria continuar isso, ele vai lá e coloca diante de Deus aquela criança. A outra versão diz que ele mandou que o Natã chamasse aquele filho de Jedidias, né, que é uma palavra hebraica, para dizer assim, porque Deus amou. A palavra Jedidias em hebraico significa isso, porque Deus amou. Essa criança é fruto do amor de Deus. Sabe, irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, e Jesus te fez filho de Deus, filha de Deus, eu e você precisamos compreender isso. Nós estamos agora sobre o amor de Deus, sob o amor de Deus. É o amor de Deus sobre a nossa vida, é o amor de Deus sobre o nosso coração. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem profundidade, nem altura, nem coisa do presente, nem do povo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos sob o amor. O que vai nos manter vivo não é a ausência da tragédia, é a certeza que antes da tragédia eu oro, que na tragédia eu oro, que eu saio da tragédia depois e vou continuar orando, porque o Deus que dirigiu a minha vida antes da tragédia, é o Deus que dirige a minha vida na tragédia, e é o Deus que há de dirigir a minha vida depois da tragédia. Portanto, eu vou continuar crendo no amor de Deus sobre a minha vida. Jesus Cristo disse que algumas pessoas constroem a sua vida sobre a areia, outras pessoas constroem a sua vida sobre a rocha. As pessoas que constroem a sua vida sobre a areia, elas têm uma vida mais fácil, mas na hora da tragédia, na hora da tempestade, a vida dela entra em desespero. Aquelas pessoas que constroem a sua vida sobre os ensinos e a verdade de Jesus, ainda que venha a tempestade, ela vai continuar crendo. Sabe o que eu estou te convidando hoje? Se você já viveu uma tragédia horrível no passado, mas essa tragédia tem tirado a tua paz e tem tirado a tua vida, eu estou te convidando hoje, querido, para colocar diante do Senhor, para viver a vida na intensidade e continuar se submetendo ao amor de Deus. Se você está vivendo um tempo de tragédia horrível no presente, se a tua vida tem sido atormentada por uma situação horrível no presente, continue na presença de Deus, volte para a vida normal, não fique parado na tragédia, e continue dependendo do amor de Deus. E se prepare, porque um dia acontecerá ou acontecerão outras tragédias. E o que sobra para mim e para você é permanecer na presença de Deus, voltar à vida normal e continuar crendo no amor de Deus, para na hora que o Davi olhou aquela criança e disse, essa criança foi amada por Deus, para a hora que eu olhar a nova realidade, eu saber assim, agora a nova empresa, agora a nova situação que eu estou vivendo, agora a nova realidade que eu me coloco diante de Deus, agora é tudo resultado do amor e da graça de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus alimente a sua fé, para que você continue crendo na tragédia e depois da tragédia, porque Deus continua sendo Deus apesar da tragédia. Vamos orar? O Pai, quantas pessoas com seus corações presos no passado, quantas pessoas com seus corações humilhados, derrotados, sofrendo, como se ainda tivessem de luto por alguma coisa que aconteceu lá no passado e que foi horrível, é verdade, mas que ainda não pararam para estar no templo, que ainda não pararam para ter convicção de que quer continuar diante de Ti, e que o Senhor continua amando e por isso vai sair da tragédia.
Quantas pessoas estão vivendo agora, Deus, um tempo difícil e que precisa tanto dessa graça especial Tua que lhes ajuda a recomeçar. E, ó Deus, prepara o nosso coração para que quando o dia da adversidade chegar, nós continuemos com os nossos olhos fixos em Ti, para que depois da tragédia nós continuemos, porque o Senhor continuará sendo o nosso Deus, em nome de Jesus. Amados, que a graça eterna de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito fortaleça a sua vida, mantenha você preso na rocha que é Jesus, e que você fique constantemente sob o seu amor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.